Boa madrugada. A paz de Yahvé, o soberano Deus, para todos, e a paz do Messias chamado de Cristo Jesus para todos nesta madrugada. E convido todos agora para nós lermos juntos o 25º livro da Bíblia Sagrada. O livro de Ezequiel, capítulo 44. Logo depois, aquele homem me trouxe de volta para o portão externo do santuário que dava para o oriente no lado leste da área do templo, mas o portão estava trancado. Versículo 2. Então Yahvé orientou-me, dizendo: esta porta deve permanecer fechada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve continuar trancada, porque o Senhor, o Eterno, Deus de Israel, entrou por ela. Versículo 3. Somente o príncipe, por também ser rei, se assentará ali para tomar sua refeição santa na presença de Yahvé, o soberano Deus. Ele entrará pelo próprio portico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Versículo 4. E ele me levou até a frente do templo, passando pelo portão norte, olhei e observei a glória de Yahvé, enchendo toda a sua casa. A casa do Senhor ficou cheia da sua glória. E mais uma vez, prostrei-me. E mais uma vez eu me prostrei-me. O rosto em terra. Eu me atirei em terra, reverenciando a glória, a autoridade de Yahvé, o soberano Deus. Então, Yahvé instruiu-me, filho, ele falou comigo. Filho do homem, observa com atenção. Aplica teu olho e ouvidos para compreender bem tudo quanto eu te explicar a respeito de todas as normas da minha casa, o templo do Senhor e de todas as suas leis. E considera em teu coração a entrada do templo, bem como todas as saídas do santuário. A minha casa tem que ter leis, ordem e obediência, respeito e reverência. Versículo 6. E pregarás aos rebeldes. Você vai pregar aos rebeldes da casa de Israel. Assim diz Yahvé, o Senhor Deus: já basta de todas as vossas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Versículo 7. Além de todas as suas outras abominações, trouxeste estrangeiros, pagãos, incircuncisos de coração e incircuncisos de corpo, para entrarem no meu santuário. Portanto, assim a minha casa, enquanto me oferecias o meu pão, a gordura e o sangue, e deste modo que quebraste a minha aliança. Prostituição de coração e corpo. Então,
Não sabeis-vos, o Senhor disse, que vocês são templo e morada do Espírito Santo de Deus? Está escrito. Paulo falando. 1 Coríntios, capítulo 3, 16, 17. Não sabeis-vos que vocês são templo e morada do Espírito Santo de Deus? E se alguém destruir esse templo, Deus destruirá essa pessoa. E de coração, pessoas, irmãos que só vivem brigando, discutindo, arengando, contendendo uns com os outros, intrigados, cheios de ódio, de mágoa, de rancor, malícia, inveja, não entram no reino de Deus. Tem que haver convenção e convenção de dentro para fora. Versículo 8. Ao invés de cumprires vosso dever, quanto aos meus rituais sagrados, constituístes outras pessoas do meu santuário. Versículo 9. Assim declara Iave, o soberano Deus: nenhum estrangeiro incircunciso de coração e na carne poderá entrar no meu santuário, nem tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas entrarão. Pessoas que não são convertidas, que discutem, que brigam, contendem, coração cheio de mágoa, de ódio, rancor, malícia, inveja, ainda dizem que são crentes. Não são. Assim o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Iave, ele diz que tem que haver mudança de dentro do coração para fora. No corpo não pode haver prostituição. Tem que haver arrependimento e mudança. Versículo 10. Os levitas que tanto se distanciam de mim. Quando Israel se desviou, e que perambularam para longe de mim, eu não os mandei, foram porque quiseram. Seguindo seus ídolos inúteis, sofrerão as consequências de sua malignidade. Eu não os abandonei, eles me abandonaram. Eu não me afastei deles, eles se afastaram de mim. Entretanto, ainda poderão viver. No meu santuário, cuidando e zelando dos portões da minha casa, além de prestarem serviços e molar os animais para os holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, bem como colocar-se à disposição das pessoas para servi-las. E quase, bem pouco hoje querem servir. Mas muitos querem ser servidos. Se esquece que o Senhor, ele disse: Pedro, o que eu faço agora, tu não entendes, mas vai entender depois. Porque assim o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido.
Versículo 12. Contudo, porque ministraram na presença de seus ídolos inúteis e fizeram a casa de Israel cair em pecado. Jurei de mão erguida que eles levarão sobre si a dívida punição por seus erros, oráculo de Yahvé, o Senhor. E por isso não se aproximarão da minha pessoa, nem de nenhum de meus utensílios sagrados, nem das minhas ofertas santíssimas, mas carregarão sobre si a vergonha de sua própria atitudes malignas e nojentas que praticaram. Ainda pessoas que cometem essas atrocidades, elas vêm, passam um bom tempo, depois voltam. É como está escrito lá em Pedro, 2 Pedro, a carta de 2 Pedro, diz que o cachorro, depois de vomitar, volta de novo a comer o seu próprio vômito. E a porca, depois de lavada, ela volta de novo a se espoliar na lama. Não entram no reino de Deus. E lá em Lucas 9,62 está escrito que o homem que coloca a mão no arado e olha para trás também não é apto para o reino de Deus, não entra. Tanto o homem como a mulher colocou as mãos na obra, desistiu, parou, abandonou, não entra no reino de Deus, não é apto. Eu não estou aqui para passar a mão por cima. Porque quem passa a mão por cima é semelhante à pessoa. Porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso está dizendo que aquele que embainha a sua espada para não lutar, não merece estar no exército. Também ele tem dito que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Rogai ao Pai para que ele envie mais trabalhadores para a sua seara. Ele não expulsa ninguém. A seara é dele. Trabalha quem quer e permanece quem quer. Portanto, ele não força ninguém. E ele não despede ninguém. No entanto, eu os encarregarei de zelar e cuidar do templo, mediante a execução de vários serviços diários. Quer trabalhar? Eu deixo, eu permito, eu não proíbo. Mateus 5, 6. Felizes são os que têm sede e fome de fazer a vontade de Deus. Deus deixa a pessoa completamente satisfeita. Ele não proíbe, não empata. Versículo 15. Mas os sacerdotes, levitas, os filhos e descendentes de Zadok que fielmente executaram as obras necessárias ao meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim
eles sim poderão se achegar a mim para me servir e estarão diante da minha pessoa para oferecer sacrifício de gordura e de sangue, oráculo de Yahvé, o Senhor. Aqui não está dizendo, não é os que vão embora, os que abandonam, os que rejeitam, que vão servi-lo, não. É os levitas e os sacerdotes, aqueles qual permanecem fiéis e obedientes. Versículo 16. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa, a fim de ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, isto é, do pátio interno, que estejam trajados, vestes de linho, não usem nenhuma roupa de lã enquanto estiverem ministrando junto aos portões do pátio interno, ou dentro da minha casa. Eles usarão turbantes de linho sobre a cabeça e calções de linho na cintura, e não se cobrirão de nada que os faça suar. E quando saírem ao átrio exterior, isto é, ao pátio externo, onde fica o povo, deverão trocar de roupas, guardando em seus aposentos sagrados suas vestes sacerdotais. Então colocarão outras roupas, a fim de que não transmitam consagração ao povo. Simplesmente mediante o contato com suas vestes santas. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão bem aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles também não poderão se casar com viúva ou divorciada, só se casarão com virgens de ascendência israelita ou com a viúva de sacerdote. Estes homens consagrados orientarão meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe ensinarão a discernir entre o que é puro e o que é impuro. No caso de uma controvérsia, auxiliarão no julgamento do
direito. Eles ajuizarão de acordo com as minhas determinações. Eles obedecerão às minhas leis e aos meus estatutos, com respeito a todos os meus dias santos, festas fixas e os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se de uma pessoa morta. No entanto, ele poderá ficar contaminado no caso de pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmã, desde que esta não tenha marido. Sendo assim, depois de se purificar, aguardará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado, oráculo de Yahvé, o Eterno Soberano. Eis que eu mesmo serei a única herança concedida aos sacerdotes. Portanto, não lhes darás qualquer propriedade. Eu sou a propriedade deles. Eles se alimentarão das ofertas de cereais, as ofertas feitas para tirar o pecado e as ofertas pelas culpas. E tudo o que em Israel for consagrado a Yahvé pertencerá também a eles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que ofertares será de propriedade dos sacerdotes. Darás, pois, a eles a primeira porção da tua refeição de massas e cereais moídos, a fim de que haja bênção sobre as vossas casas. Os sacerdotes não comerão a carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por outros animais selvagens, silvestres, do mesmo tipo, selvagens. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado de Cristo Jesus. Até logo. Tenham uma boa madrugada. E amém.